Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula nossa do Camil aí, né? Vamos dar sequência no assunto que a gente vem tratando, que é sobre cinemática vetorial, falar ali de vetores, MCU, lançamentos, tá certo? Resolvendo os exercícios aí escolhidos aí para a gente poder dar sequência na matéria. Agora, nesse momento, a gente vai estar tirando as dúvidas ali no chat e depois da aula, se ainda ficar alguma dúvida, você tira lá a dúvida com a gente pelo fórum, tá bom? Fórum no AVA mesmo. Então vamos lá começar nossa aulinha. Então, vamos lá, começar nossos exercícios de hoje, né? A questão 1 aí é da Unesp. Diz o seguinte: em voo horizontal, a 2.000 metros de altitude, com velocidade de 540 km por hora, um bombardeiro deixa cair uma bomba. Esta explode 15 segundos antes de atingir o solo. Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade da bomba no momento da explosão. Tá, gente? Essa questão da Unesp eu fiz uma adaptação nela com relação à altitude aí, para ficar mais fácil até da gente entender, tá? Mas a ideia é essa aqui, ó. Você tem um avião que tá ali com a bomba, o avião tá voando, né? E à medida que ele vai voando, ele libera a bomba. Como o voo dele é horizontal, esse aí é um tipo de lançamento horizontal. E antes dela encostar no chão lá, ela tocar o chão, ela explode. Naquele momento que ela explode ali, ela tem duas componentes. Ela está indo para frente, então ela tem um Vx dela ali, tá certo? E está descendo também, então ela tem um Vy também, uma componente y da velocidade. O que você quer é calcular a velocidade da bomba no momento da explosão. Então, nessa hora, qual a velocidade dessa bomba? É essa linhazinha vermelha, esse vetorzinho vermelho aí, que é o resultado da soma das duas componentes dela, né? É o Vx mais o Vy. Então, isso aqui, ó, o Vr seria raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. A gente vai usar Pitágoras aí para achar isso, tá bom? Então, para resolver o exercício todinho aí, calcular a velocidade da bomba no momento da explosão, basta que você saiba o valor de Vx e de Vy. O que é Vx e Vy? É a componente horizontal da velocidade da bomba no momento da explosão e a componente vertical da velocidade da bomba no momento da explosão, tá bom? São dois movimentos aí simultâneos, né? Enquanto a bomba está caindo, como a gente pode observar aqui, ó, tá certo? Ela está sempre debaixo do mesmo ponto do avião. A velocidade horizontal que o avião tem é a velocidade horizontal que a bomba vai ter até tocar o solo, tá certo? Repara nesse vetorzinho laranjinho que a gente está colocando aí, ou seja, o Vx da bomba é sempre constante. Na direção x, na direção horizontal, é um movimento uniforme, tá? E é a mesma velocidade que o avião tinha, né, no momento que a bomba foi abandonada. Já na parte de Y, você tem ali a gravidade atuando. Você não tinha, como a velocidade inicial dela era só horizontal, não tinha componente vertical, o Vy dela inicial era zero. Né? E à medida que o tempo vai passando, a gravidade vai acelerando esse cara, e aí você vai vendo esse vetorzinho roxo, né, que a gente desenhou ali, meio azul, meio roxo, vai só aumentando, 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 porque a gravidade vai aumentar essa velocidade, até ela tocar o solo com a maior velocidade possível nessa queda, tá bom? Então a ideia é a seguinte: o Vx dela é igual à velocidade do avião, né? E o V0, o y dela é zero, ou seja, na direção de y ela não tem velocidade inicial, porém, à medida que vai caindo, a gravidade vai atuando, portanto é um move, tá? Por ser move, V é igual a V0 mais AT, ou seja, o Vy dela é igual a V0y mais AT, no caso aí, a aceleração é da gravidade, né? Como a gravidade aí está atuando, acelerando o objeto, né? Vamos representar aqui para baixo seria positivo. A gente pode fazer essas análisezinhas, né? E dizendo que o V0y é zero, o Vy daria G sobre G vezes T. Tá? Então vamos lá. Como é que ficaria? Como o avião, na hora que soltou a bomba, estava a 2.000 metros e você quer achar a velocidade da bomba no momento da explosão, não adianta eu achar a velocidade que a bomba vai ter na hora que ela toca o solo, né? A gente vai calcular quanto tempo essa bomba levaria para tocar o solo. Como a altitude é 2.000 metros, o tempo de queda em qualquer lançamento horizontal, né? Ou um lançamento comum, né? Você abandona um corpo e fazer um lançamento horizontal, o tempo de queda é sempre o mesmo, né? Do ponto mais alto aqui até aqui embaixo, como o Vy, o V0y é zero, você pode usar tempo de queda raiz de 2h sobre g. Né? Você tem essa altura, 2.000 metros. A gravidade vamos considerar 10, então ficaria 2 vezes 2.000 dividido por 10, o que daria um tempo de queda de 20 segundos, ou seja, essa bomba levaria 20 segundos para tocar o solo. O que ele fala no exercício é que ela explode 15 segundos antes de atingir o solo. Então, se ela leva 20 segundos para tocar o solo e explode 15 segundos antes, então
ela só voou, né, o tempo para a explosão, que ela foi abandonada do avião até explodir, deu 5 segundos de voo ali dentro, tá bom? Eu vou precisar desse tempo para a gente calcular o VY nesse momento, tá bom? Então ficaria assim, ó. Se VY é GT, como a gente já mostrou, tá? O VY no momento da explosão seria 10, que é a gravidade, e T, que é 5, o tempo de que ela gastou voando até explodir, tá certo? O nosso VY, então, no momento da explosão, dá 50 metros por segundo. E o Vx? O Vx é a velocidade do avião, 540 km por hora, né? O Vx é a mesma velocidade que o avião tinha. Só que como está em km por hora, eu divido por 3,6 e acho aí 150 metros por segundo. Então agora você tem as componentes, tanto Vy quanto Vx no momento da explosão. Você quer achar a velocidade resultante, a velocidade da bomba mesmo, o final da bomba. Então você vai somar essas componentes aí, ó. Ficaria a raiz de 150 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Você pode fazer a conta ou pode usar um pouquinho de criatividade aqui, né? Em várias situações isso aí é interessante, por isso que eu vou fazer isso aqui agora. Olha só, ao invés de você resolver o 150 ao quadrado por enquanto, você faz assim, 150 é 3 vezes 50. Então ficaria assim, ó, 3 vezes 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado. 3 vezes 50 ao quadrado é 3 ao quadrado vezes 50 ao quadrado, ou seja, 9 vezes 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado, tá bom? Aí fica dois termos ali de 50 ao quadrado, ó, 9 vezes 50 ao quadrado e 1 vezes 50 ao quadrado. Então você pode somar esses termos, aí ficaria 10 vezes 50 ao quadrado. E 50, como está ao quadrado, e multiplicando, você pode tirar ele da raiz. Ficaria 50 raiz de 10 lá dentro, tá bom? Resolvendo, né, colocando aí na calculadora, que esse exercício você poderia usar a calculadora, né? Ficaria 158 metros por segundo aproximadamente, tá bom? Essa seria a resposta do nosso exercício, a velocidade que a bomba teria no momento que ela explode, tá bom? Repara que é inclusive mais rápido que o avião, que o próprio avião, tá certo? O módulo dessa velocidade. Vamos lá para a segunda questão. Questão da AFA. Dois projéteis A e B são lançados obliquamente em relação horizontal. Sabemos que ambos permanecem no ar durante o mesmo intervalo de tempo e que o alcance de B é maior do que o alcance de A, afirma-se que 1. Ambos atingem a mesma altura máxima. 2. A velocidade inicial de B é maior do que a de A. 3. A maior altura é atingida por A, que foi lançado com mais velocidade. É ou são verdadeiras ou verdadeira apenas A2, A1 e A2, A3 ou A1. Então a ideia é que você vai lançar os dois projéteis obliquamente, né? Vai fazer um lançamento oblíquo para os dois aí, e que o alcance de B é maior do que o alcance de A. Então eu vou chamar de A aquela bolinha azul que está ali, e de B a bolinha laranjinha. As duas estão partindo da mesma posição, só coloquei ali um pouquinho separado para a gente ver que são duas, tá certo? E vou produzir o lançamento. Será que ambos vão atingir a mesma altura máxima? Como, né, a gente tem que o alcance de B é maior que o alcance de a tendência é a gente imaginar uma situação como essa aí, ó, né? O B vai cair mais longe do que o A, que é o azulzinho, tá certo? E ele falou que ambos permanecem no ar durante o mesmo intervalo de tempo. Então, o voo dos dois tem que ter o mesmo tempo dos dois, tá certo? Então, a ideia é pensar mais ou menos como esse caso aí, ó. Ambos vão chegar ao chão ao mesmo tempo, tá bom? Mas será que pensar assim tá certo? Como é que a gente vai fazer para descobrir se ambos atingem a mesma altura máxima? A impressão que dá é que não, que o A, né, já que os dois têm o mesmo tempo de voo e o B chegou mais longe, o A deve ter ido mais alto. Essa é a impressão que a gente dá, mas vamos lá. Ele falou que ambos permanecem no ar durante o mesmo intervalo de tempo, ou seja, o tempo de voo de A é igual ao tempo de voo de B. Tempo de voo, gente, é tempo de subida mais o tempo de descida, tá certo? Então, o tempo de subida de A mais o tempo de descida de A tem que ser igual ao tempo de subida de B mais o tempo de descida de B, tá bom? Só que, né, o tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida, seja de A ou de B. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, sempre. Por que isso acontece? Porque a gravidade está sempre atuando. Na hora que você joga, em Y só atua a gravidade, ela atua sempre para baixo. Então, ao mesmo tempo que ela gastar freando o corpo, ela vai gastar acelerando o corpo na volta. Então, o tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida. Isso quer dizer o seguinte, que o tempo de subida de A tem que ser igual ao tempo de subida de B e que o tempo de queda de A tem que ser igual ao tempo de queda de B. Tempo de queda, ele depende basicamente da altura máxima, né? É raiz quadrada de 2h sobre g. Isso quer dizer o seguinte, se os dois têm o mesmo tempo de queda, o tempo de queda de A tem que ser igual ao tempo de queda de B, é porque a altura máxima de A
tem que ser igual à altura de máxima de B. Não tem por onde correr. Então, nesse caso aí, é errado a gente pensar no desenho como está aí pra gente. A ideia mesmo é que ambos o B vai chegar mais longe, mas a altura máxima dos dois vai ser a mesma, como a gente colocou ali agora. Ó. Tá vendo? Então, eles vão ter o mesmo tempo de voo e a mesma altura máxima. Porém, o B vai chegar mais longe. Você pode pensar assim, mas como é que isso acontece? Tal? A gente vai respondendo mais ou menos à medida que o exercício for andando. Tá bom? Então, o primeiro aí, ambos atingem a mesma altura máxima, isso está correto. Tá bom? Olha a segunda afirmação. A velocidade inicial de B é maior do que a de A? Repara que o B cai mais longe do que A. Será que a velocidade inicial de B é maior do que a de A? Como é que a gente faz isso? Né? Então, ó, o tempo de queda de A tem que ser igual ao tempo de queda de B. Se o tempo de queda é o mesmo, a gravidade vai atuar durante o mesmo tempo. Né? Eles vão lá no ponto mais alto, ela está parada e vai sendo acelerada pela gravidade até tocar o chão. No que toca o chão, elas atingem o chão com uma certa velocidade. Como é o mesmo tempo de voo, elas vão chegar com a mesma velocidade final. A velocidade y de A, ou a velocidade final de A, tem que ser igual à velocidade final de B, em y, tá certo? Ou a velocidade inicial de A tem que ser igual à mesma velocidade inicial de B, porque a velocidade com que eles tocam o chão é a mesma com que eles foram jogados para cima na mesma componente, né? Em Y isso aí acontece, tá bom? Só que em X o alcance de B é maior do que o alcance de A, tá certo? Como é que isso ficaria então, basicamente? É porque a velocidade, como o tempo é o mesmo, um tem que ser mais rápido do que o outro. Então, a velocidade de x de B tem que ser maior do que a velocidade de x de A, lembrando das componentes aí verticais, tá certo? Isso faz com que a velocidade final, né, a velocidade total da partícula B seja maior do que a velocidade total da partícula A. Então, a velocidade inicial de B é maior do que a velocidade inicial de A. Isso está certo, tá? Um jeito da gente ver isso aqui melhor, se a gente colocar ali o plano cartesiano ali do lado, né, pensando na partícula A, que é o azulzinho, né? Ela teria ali uma direção de lançamento, tá certo? E tem uma sombra em Y, que é o VY dela, e tem uma sombra em X, que é o VX dela, tá bom? Essa é a partícula A. Já a B, ela é um pouquinho mais deitadinha, para quê? O X dela é o mesmo do outro, tá? Porque o tempo de queda vai ser o mesmo, então a componente Y dela é a mesma do corpo A, mas a componente X dela acaba sendo maior. E isso no mesmo tempo de voo, né, faz com que ela chegue mais distante do que a partículazinha A, tá bom? Então, esse item 2 está correto. E o item 3 diz o seguinte: a maior altura é atingida por A, que foi lançado com a maior velocidade. A gente já viu isso e vimos que ambos ali dentro, né, embora a velocidade de A não é maior do que a de B, né, a velocidade de A é menor do que a de B. E também a altura máxima dos dois é a mesma. Como a altura máxima dos dois é a mesma, esse item está errado, tá bom? Portanto, o que é verdadeiro aí? É somente A1 e A2, né? Letra B de bola. Questão 3, da IAR, fala assim: na operação vetorial representada na figura, o ângulo alfa em graus é, o módulo de B é 2A, duas vezes o módulo de A, né? E o θ é 120 graus. O que ele quer é saber quanto que vale o ângulo alfa ali nesse caso, né? Você tem uma soma entre o vetor A e o vetor B, sabendo que o ângulo entre eles é de 120 graus, né? E que o vetor S é a soma dos dois ali. Quanto que vale aquele alfa ali para isso acontecer naquelas condições, tá bom? Então a gente pode fazer da seguinte maneira. Repare que eu quero, a ideia do exercício todo é achar o valor do alfa, né? Você sabe o valor do θ, você sabe o valor de A, você sabe o valor do vetorzinho B, tá certo? E aí, olha só o que a gente vai fazer. Se a gente for achar o tamanho do S, que é o vetor resultante dessa soma de A e B, já que eu sei o valor de A, sei o valor de B e sei o θ, né? A gente pode usar a lei dos cossenos, né? Dizer que o módulo de S é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. A gente já fez isso hoje, inclusive. Agora vamos lá. S é igual a raiz quadrada de módulo de A é A mesmo. Aí botei Azinho ali. E o B é duas vezes o módulo de A. Por isso que ficou ali 2A. Tá? No lugar do B eu estou colocando 2A todas as vezes. E no lugar do θ eu coloco 120 graus, que é o ângulo entre A e B. É aquele θ que ele deu ali pra gente. Tá? E aí quando a gente arruma isso, você vai ver, vai ficar A ao quadrado mais 2A ao quadrado, que é 4A ao quadrado, né? Mais 4A ao quadrado cosseno de 120. Ficaria assim, ó, A ao quadrado mais 4A ao quadrado mais 4A ao quadrado. E o cosseno de 120 é menos meio, tá?
Então ficaria assim, ó, a ao quadrado, 4a ao quadrado, menos 2a ao quadrado, porque o 4 vai cortar com 2 lá atrás e tem um sinalzinho de negativo, o que daria um total de 3a ao quadrado, raiz de 3a ao quadrado. Ou seja, tirando o a da raiz, que o módulo de S é a raiz de 3. Pois bem, você achou o tamanho, o módulo, o tamanho do vetorzinho S, que é a soma dos dois ali. Agora você tem o tamanho do S, tem o tamanho do A, tem o tamanho do B e quer achar o alfa, o valor do alfa ali. Quantos graus é aquele ângulo para tudo isso acontecer bonitinho. Repare que como o A está torto em relação ali ao B, né? Eles não têm 90 graus entre si, não dá para a gente apenas fazer por componentes. A gente vai ter que fazer uma coisa um pouquinho mais rebuscada, que seria o seguinte. Olha só, se a gente tem um valor de θ que é 120, se aquele ângulo ali entre A e B é 120, esse aqui seria 120 também, tá certo? Mas se aqui é 120, para dar 180, ali tem que ser 60 graus, ó, tá? Com 60 mais 120, 180. Pronto. Se você pegar o vetor A e colocar ele agora aqui, ó, a componente dele do lado de cá, como se a gente apenas trasladasse de lado aqui dentro, você vai poder usar aqui a chamada lei dos senos, tá certo? Porque você tem o tamanho do vetor S e tem o tamanho de A. E tem os ângulos ali dentro, os ângulos internos desse triângulo. Com isso, você pode dizer o seguinte, que pela lei dos senos, o tamanho do vetor S, ou seja, o módulo de S, está para o seno do ângulo oposto a ele, ou seja, o seno de 60, o ângulo oposto ao vetor S, tá certo? Igual ao tamanho do vetor A, está para o seno do ângulo oposto a ele, que é o seno de alfa, tá? Então, S sobre seno de 60, A sobre seno de alfa, tá bom? Seno de 60 e o valor do vetor S, você sabe, o valor do vetor S deu A raiz de 3, que a gente fez na página anterior, tá certo? Então, ficaria assim, ó, A raiz de 3, seno de 60, A sobre seno de alfa. Seno de 60, né, gente, é raiz de 3 sobre 2. Então, ficaria A raiz de 3 sobre raiz de 3 sobre 2, igual a A sobre seno de alfa. Eu posso cortar os A's que estão aí e cortar o raiz de 3. Ficaria 1 sobre meio, né, e 1 sobre seno de alfa. Ou seja, o seno de alfa é o próprio meio, tá certo? Se o seno de alfa é meio, quanto que vale o alfa? Ou seja, qual o valor do alfa para que o seno dele dê meio? Que ângulo que o seno dá meio? É 30 graus. Então, o alfa é igual a 30 graus. Nesse nosso exercício, a resposta seria, então, letra A, 30 graus. Tudo bem? Então, tem que lembrar da lei dos senos aí, nesse caso, para poder terminar esse exercício. Não dá para simplesmente chegar e decompor o S ali como se fosse chamar o B de SX ou o A de SY. Não dá porque eles estão entortados, não estão perpendiculares entre si. Tá bom? Próxima questão, 4, da AIAR. Fala o seguinte: um avião decola de uma cidade A rumo a outra cidade B, distante 600 km ao norte de A. O piloto mantém a aeronave paralela ao eixo sul-norte e com a velocidade constante de 300 km por hora, em sentido ao norte, durante toda a viagem. Ao final de 2 horas de voo, era de se esperar que estivesse sobre a cidade B. Porém, durante todo o trajeto de A até B, o avião sofreu a ação de um vento lateral na direção oeste-leste, cujo sentido apontou para leste, com velocidade constante de 50 km por hora. Com base nessas informações, assinale a alternativa que indica a distância e a direção que o avião realmente estará da cidade B. Utilize os pontos cardeais. Então, olha só, gente. Ele falou que a cidade A e B está distante 600 km uma da outra, tá certo? O piloto vai andar ou vai voar com velocidade constante de 300 km por hora, sempre no eixo sul-norte, tentando sempre dar essa velocidade nessa direção, tá certo? E durante 2 horas de voo, ele vai tentar chegar do outro lado, tá certo? O problema é que durante essas 2 horas, ele vai sofrer a ação de um vento lateral de 50 km por hora, que aponta ali na direção oeste-leste. Então, o que vai acontecer com esse avião, né? Qual a distância que ele vai estar da cidade B ao final? Então, você tem um avião ali, tem aqui a direção oeste-leste, e durante o tempo de voo, vai estar soprando um vento aqui, ó, da direção oeste-leste para lá, tá certo? O interessante, gente, é que são 2 eventos, embora simultâneos, eles são completamente independentes, né? Se você desligar o vento, o avião continua chegando lá na cidade B, né? Voando também a 300 km por hora, né? Bonitinho. Ligando o vento, o avião não vai alterar o motor dele, nem alterar a direção que o piloto queria dar para a coisa. O que vai acontecer é que o vento vai estar somando a velocidade do vento com essa velocidade do avião. Então, ele vai começar a empurrar o avião para o outro lado, ó. Então, ao final das 2 horas de voo,
ele vai estar na mesma linha horizontal da cidade B, tá? Ou seja, como ele está atuando exatamente na direção perpendicular ali, ele não contribui nem atrapalha, tá? Para a parte vertical do deslocamento, porque ele está atuando só na direção horizontal, tá? Então ele não faz o avião chegar antes da cidade B ou depois da cidade B em matéria de distância, tá? Vertical, de distância vertical. Mas ele faz o avião se deslocar lateralmente, né, na direção horizontal da cidade B. Então, ele vai chegar a alguns quilômetros na lateral da cidade B, tá bom? Na direção leste lá, ó, como a gente está vendo. Então vamos ver isso aqui da seguinte maneira, olha só. Você tem aqui o plano cartesiano, você tem o vento, você tem um avião, e o avião, ao mesmo tempo que o avião aponta naquela direção e vai com 300 km por hora ali, naquela direção, o vento vai soprar e empurrar ele para cá. Então a soma desse vetor velocidade do avião com o vetor velocidade do vento dá esse resultado vermelhinho aí que a gente está vendo, tá certo? E se você agora projetar esse triângulozinho que você está vendo ali, ó, o que você vai ver? Tem 600 quilômetros dali, tá certo? É a distância das cidades, e você vai percorrer isso aí com aquela velocidade do avião, 300 km por hora. Já o outro aqui, que é a velocidade do vento, vai estar a 50 km por hora. O que a gente quer é exatamente descobrir que distância é essa que esse vento vai atuar aí, né? Que vai deslocar o avião para leste até o final. Então a gente pode fazer o seguinte: esse 50 km por hora vai atuar durante 2 horas de viagem, né? Como se eu pudesse desligar o vento, a viagem dura 2 horas. Ligando o vento, se fosse possível falar desse jeito, né? Também duraria 2 horas, tá certo? Só que ele não estaria sobre a cidade B. Ao longo dessas 2 horas, ele estaria lateralmente ali da cidade B. Então, quando você coloca V ΔS por ΔT, a velocidade 50, a distância, que é o que eu quero saber, e o tempo 2 horas de viagem. Portanto, a distância seria 100 km. O vento empurraria o avião durante essas 2 horas ao longo de 100 km. Então, no final do movimento, o avião vai estar 100 km na direção leste da cidade B. Essa seria a resposta do exercício, tá? Então, a letra A fala assim: o avião estará a 50 km ao sul de B? Não. O avião estará a 100 km ao leste de B? Sim. A 50 km a sudeste ou a 100 km a nordeste? Não. Nesse caso, o avião estará 100 km ao leste de B. Letra B. Tudo bem? Próxima questão, da AFA, fala assim: 2 corpos A e B giram em movimento circular uniformes, presos aos extremos de cordas de comprimento respectivamente iguais a R e 2R. Sabendo que eles giram com a mesma velocidade tangencial, né, ou linear, digamos assim, pode-se dizer que ambos desenvolverão a mesma velocidade angular, ambos estarão submetidos à mesma força centrípeta, no mesmo intervalo de tempo o corpo A dá um número de voltas maior do que o de B. Letra D, o corpo A desenvolve menor aceleração centrípeta que o de B. Qual dessas opções estaria correta, né, gente? Então, repara, você tem aí 2 corpos, né? Esses 2 corpos que estão aí, vou supor que os dois têm ali a mesma massa. Estou supondo, tá certo? E eles estão girando, tem umas cordinhas ali, e ele vai girando. O corpo A vai girando com o raiozinho R e o corpo B vai girar com o raiozinho 2R. Ambos têm a mesma velocidade linear, né? Ou seja, o vetor velocidade dos dois é exatamente igual, tá certo? Ambos desenvolverão a mesma velocidade angular. Então vamos lembrar. O que é velocidade angular, né? A velocidade linear é a angular vezes o raio, tá? A angular, então, seria a linear dividido por R. Ambos têm a mesma velocidade linear, o mesmo Vzinho, tá? Agora, vai depender do R. Quem tiver o maior R tem a menor velocidade angular. Nesse caso aqui, ó, o raio de A é Rzinho. O raio de B é 2R, ou seja, o raio de B é maior do que o de A, ou que o raio de A é menor do que o de B. Quem tem o menor raio, olha lá na expressão da velocidade angular, é o que vai ter a maior velocidade angular. Portanto, o A, que tem o menor raio, vai ter a maior velocidade angular. Ele fala na letra A que ambos desenvolverão a mesma velocidade angular. Nesse caso está errado, tá bom? Eles têm a mesma velocidade linear, mas o A tem mais velocidade angular, ele tem um raio maior, tá bom? Letra B. Ambos estarão submetidos à mesma força centrípeta, né? A força que prende os dois ali dentro. Qual que tem a maior força ou a força centrípeta dos dois para prender na curva? É a mesma? Força centrípeta, gente, é aquela que aponta para o centro, né? Que puxa as partículas e fazem aquele vetor velocidade mudar de direção. Não mudar de tamanho, mas mudar de direção, né? E a força centrípeta é dada por isso aqui, ó.
F centrípeta é mv ao quadrado sobre r, né? Se a gente está supondo que ambos têm a mesma massa, ali, ele não falou isso no exercício, mas vamos colocar que tivesse, tá bom? Dependeria do v ao quadrado sobre r. A velocidade dos dois é a mesma, a linear é a mesma, é vzinho mesmo. Então vai depender basicamente do raio. Quem tem mais raio tem menos força centrípeta, tá certo? Como o A tem menos raio, ele tem mais força centrípeta, ou seja, tem uma força que puxa o A para o centro é maior do que a força que puxa o B para centro. Então eles não têm a mesma força centrípeta, tudo bem? A não ser que a massa entrasse no jogo aí para equilibrar essa situação. Letra C. No mesmo intervalo de tempo, o corpo A dará um maior número de voltas que o B, né? Quem dá mais voltas, gente, é aquele cara que tem mais frequência ou mais velocidade angular, tá certo? A gente mostrou lá atrás, ó, que a velocidade angular de A é maior do que a de B, né? Portanto, o A dá mais voltas no mesmo tempo do que o B. Ele falou isso na letra C, ó, no mesmo intervalo de tempo, o corpo A dá um número maior de voltas que o B. Então, isso está correto, tá certo? E na letra D, ele fala o seguinte: o corpo A desenvolve menor aceleração centrípeta que o de B, né? Será que o corpo A tem uma aceleração centrípeta menor do que o de B? Vamos lembrar, o que é aceleração centrípeta? Ela é dada por v ao quadrado sobre r. Repare que ambos têm o mesmo v, mas têm r's diferentes. Quem tem mais r tem menos aceleração centrípeta, né? E quem tem menos r tem mais aceleração centrípeta. Como o raio de A é menor do que o raio de B, tá certo? A aceleração centrípeta de A é maior do que a de B. E ele falou lá que o corpo A desenvolve menor aceleração centrípeta. Não, o A tem mais aceleração centrípeta, mais força centrípeta. Então isso aí estaria errado. Então a única correta ali seria a letra C, né? A nossa opção correta nesse exercício. Tudo bem? Exercício bem legal, bem interessante. A gente discute muitas coisas. Questão 6 da SPSEX fala assim: um bote de assalto deve atravessar um rio de largura igual a 800 metros numa trajetória perpendicular à sua margem, no intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos, com velocidade constante. Considerando o bote como uma partícula, desprezando a resistência do ar e sendo constante e igual a 6 metros por segundo da velocidade da correnteza do rio em relação à sua margem, o módulo da velocidade do bote em relação à água do rio deverá ser de, ou seja, qual deve ser a velocidade própria do bote, né? A velocidade do bote em relação à água ali, tá certo? Para que ele atravesse perpendicularmente ali o rio. O que acontece é o seguinte, gente: se eu apenas pegar o meu bote que está ali, né, jogar a velocidade naquela direção ali para atravessar o rio, como tem correnteza, a correnteza vai empurrando ao mesmo tempo que esse bote vai atravessando o rio, como se fosse um lago parado, ele chegaria do outro lado perpendicular. Mas com correnteza, ele vai chegar naquela direção ali, ó. Vai acabar saindo lá atrás e não vai atravessar perpendicular à margem, porque a correnteza vai empurrar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que empenar a minha distância, minha velocidade do bote, ou seja, apontar o bote contra a correnteza de certa maneira, né, com certo ângulo em relação à correnteza, para que quem esteja de fora vendo, veja o bote atravessar perpendicular às margens. E a pergunta do cara é exatamente essa: qual a velocidade do bote? Aquela em relação às águas, aquele valor vermelho ali, né? O nosso vetorzinho vermelho. Então, olha só o que acontece. Vamos ampliar aqui. Eu vou pegar meu bote e dar um certo ângulo para ele. Para que essa velocidade do bote aí, ou do barco, a velocidade própria do barco, que é a velocidade do bote em relação às águas, quando somada com a velocidade da correnteza, faz com que alguém de fora veja o bote atravessar perpendicularmente as margens aqui com a velocidade resultante, tá certo? Quem é essa velocidade resultante? O que acontece na resultante? Quem está de fora vai ver ele atravessar o rio, né, com velocidade constante, os 800 metros do rio, num tempo de 1 minuto e 40 segundos. Então, quando a gente trocar ali o ΔS por 800 e o ΔT por 100 segundos, que é 1 minuto, que é 60 e 40 segundos, 100 segundos, daria 8 metros por segundo. Essa é a velocidade que alguém de fora veria o barquinho atravessar, tá? Então, você teria agora no nosso triângulo ali, a velocidade da correnteza é 6 metros por segundo. A velocidade resultante ali é 8. Qual que é a velocidade do barquinho, então? A velocidade própria, né? Você já vê que é um triângulozinho pitagórico ali, você poderia já achar de cabeça ali, mas a gente vai fazer a continha, né? Quem vai ser aquele x ali, tá bom? O x é a hipotenusa do triângulo, então x é igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? Ou seja, 36 mais 64, raiz de 100. Portanto, x
é 10 metros por segundo, ou seja, a velocidade do barquinho, né, do nosso bote de assalto aí, em relação à água tem que ser de 10 metros por segundo. Portanto, a resposta do exercício é a letra D de dado. Tudo bem? A gente termina por aqui hoje. Deixe suas dúvidas, se tiverem, né, lá no fórum, coloque as dúvidas lá que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Tudo bem? Bom final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus.